capítulo aqui, a gente já vê uma série de exortações, né? Só em a gente estar lendo isso aqui, a gente já vê a mensagem que o Senhor já fala aos nossos corações. Irmãos, esse capítulo aqui ele é comparado com o Monte das Oliveiras. Jesus, quando ele estava, não no Monte das Oliveiras, no Monte do Sermão, ele levou os discípulos e lá ele deu uma série de mensagens. E esse capítulo aqui é bem parecido, porque se você for olhar, é como se Paulo estivesse querendo nos mostrar, através de um monte, ele nos convida, só que aqui no topo desse monte é um altar de sacrifício, existe aqui um altar de sacrifício, e o Espírito Santo nos conduz até esse monte, e lá ele nos convida, a mim e a você, a se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque aqui diz que, quando Paulo fala assim, rogo-vos, imagine Paulo aqui, no meu lugar aqui pregando, só que quando ele fala aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, é como se ele estivesse de joelho, suplicando a mim e a você, que a gente sem demora se entregue totalmente a Deus. Amém. Se entregue como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. É o que o Senhor, irmão, tem esperado de mim e de você, uma entrega total. Porque essa é a condição de você ter uma mente renovada. Amém. E você, quando começa a descortinar esse capítulo, você vai perceber que só será possível você ter uma visão clara de Deus quando você se entregar totalmente. Só será possível você ter uma visão clara do mundo se você se entregar a Deus totalmente. Só será possível você ter uma visão clara de si mesmo quando você se entregar a Deus totalmente. Você só vai ter uma visão clara da igreja se você se entregar a Deus totalmente. Você só terá uma visão clara do valor que cada irmão tem aqui, da importância que cada irmão tem aqui, quando você se entregar totalmente. Então, quando você faz esse gesto de se entregar totalmente a Deus, o Espírito Santo vai corrigir sua visão. E quando ele corrige a sua visão, ele vai corrigir o seu comportamento. E Paulo aqui diz, rogo-vos pela compaixão de Deus. Irmãos, ele é um Deus misericordioso. Amém. Quando você lê todo o livro de Romanos até o capítulo 12, você vai ver ali a misericórdia de Deus destrinchar sobre todos os homens, sobre todas as religiões. E aqui, quando chega aqui nesse capítulo 12, Paulo lhe apresenta um Deus misericordioso. Filipe, ele estava me contando um caso de um homem muçulmano que ficou impactado com o Evangelho pelo simples fato de que o Evangelho é Deus morrendo por mim e por você. No islamismo, no hinduísmo e em várias regiões, você precisa fazer um sacrifício até da própria vida. No islamismo, os membros eles dão a vida pelo seu Deus, mas o Evangelho aqui é diferente, irmãos. É Deus dando a vida por mim e por você. Ele morreu, porque não se entregar totalmente a um Deus de misericórdia. Irmão, muitas coisas que nós temos passado, e muitas vezes temos fracassado, temos caído, temos nos rastejado, pelo fato de que a gente ainda não se entregou a Deus totalmente. Se entregue como um sacrifício vivo. Tem muita coisa viva na nossa vida, tem muito projeto vivo que você agora precisa entregar a Deus. Tem muito desejo vivo, porque estamos vivos. Tem muitas lembranças vivas, tem muitas angústias vivas. Nós precisamos nos entregar a esse altar totalmente a Deus. Temos que se desarmar e dizer, Senhor, faça a tua vontade. Isso é como se Paulo estivesse aqui dizendo para mim e para você, você tem uma hérnia, e eu te apresento um médico capaz, um médico paciente, um médico capacitado, e ele vai fazer a cirurgia dessa hérnia. Mas para que essa cirurgia aconteça, você vai ter que se entregar para esse médico, porque o Espírito Santo nos alerta que essa hérnia pode estrangular. Irmão, é crucial nós termos consciência que nós precisamos nos entregar totalmente a Deus. Amém. É impossível você experimentar a boa, a perfeita
e agradável vontade de Deus, se nós não tivermos uma experiência de entrega total. Aí você me pergunta, irmão, como é possível fazer isso? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Deseje fazer isso e peça ao Espírito Santo, me conduza a me entregar totalmente a esse Deus que é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Nós precisamos realmente ter uma visão de Deus clara e ter uma visão desse mundo. Quando você tiver uma visão de Deus bem clara, você vai ter uma visão desse mundo bem clara. Porque aqui diz: e não vos conformeis com este mundo. Nós ainda nos conformamos muito com esse mundo, porque nossa mente não foi renovada. Nós ainda pensamos e temos ideias mundanas, porque a nossa mente ainda não foi renovada. O mundo ele tem um molde, ele tem uma forma, e muitas vezes nós temos nos enquadrado nesse mundo. Ele nos arrasta com um poder muito grande. Há um tempo atrás, um irmão pregando, ele disse que o crente ele nada contra a correnteza, ele não nada a favor da correnteza, e nós nadamos contra a correnteza. Aí o Espírito Santo quer nos conduzir a essa entrega total, para que você não se enquadre no sistema desse mundo. E nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, as ideias do mundo, ela é tão forte porque ela vem em diversos canais. Às vezes até conversando com outros irmãos, nós percebemos que eles estão cheios de ideias do mundo. Às vezes nós ouvimos mensagens e elas estão cheias de ideias do mundo. Às vezes nós ouvimos músicas e elas estão cheias de ideias do mundo, e nós precisamos tomar cuidado. Nós somos um povo que o Espírito Santo quer dar uma visão. Precisamos ver o que é realmente esse mundo, e precisamos experimentar qual a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus. Porque enquanto a minha mente não for renovada, proveniente dessa entrega à vontade de Deus para mim, muitas vezes vai ser muito difícil, vai ser um enfado, não vai ser bom, não vai ser agradável. Quando você, irmão, lê esse capítulo todo aqui, você vai descobrir o que é a vontade de Deus, primeiro para com você e Ele, depois com esse mundo, depois com você mesmo. Você só terá uma visão equilibrada de você mesmo e das coisas quando você se entregar totalmente a Deus. Porque senão essa visão nossa será totalmente contaminada, porque recebemos várias influências. Às vezes nós lemos um livro, temos uma corrente de pensamento, daqui a pouco nós lemos um outro livro, a corrente muda, nós somos vulneráveis. Mas quando nos entregamos totalmente ao Senhor Jesus, nós realmente vamos olhar fixamente naquilo que Deus tem olhado fixamente. Nós vamos se agradar daquilo que Deus se agrada. Aquilo que é perfeito para Deus será perfeito para nós. Porque Deus anela, irmão, cumprir a sua vontade totalmente para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos, a partir dessa entrega total, essa mudança de mente não será uma coisa produzida por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai extrair esta hérnia e eu não vou correr nenhum perigo fatal dessa hérnia estrangular. Porque, irmão, o tempo está correndo. Existe um tempo de Deus correndo no nosso tempo. E nós não podemos perder mais tempo. Então tenha na sua mente aqui uma imagem, talvez de Paulo pregando de joelho: eu rogo-vos, pela compaixão, se entregue a um Deus misericordioso. Nós temos medo de nos entregar totalmente. Uma vez eu vi um irmão dizendo que se o filho dele chegasse para ele, ele tinha um filho na época, me parece que de 12 anos, e ele disse assim: se meu filho chegasse para mim e dissesse: meu pai, eu vou me entregar totalmente a ti, e eu agora vou fazer tudo que o Senhor mandar, tudo que lhe for agradável, perfeito, tudo que é da sua vontade eu vou fazer. Aí o pai pensa assim, como o pai, ele pensaria assim: pronto, agora ele chegou ao ponto que eu queria, agora eu vou mandar ele cortar toda a grama, capinar tudo, consertar esse telhado da casa que há um tempo precisa ser consertado, lavar os 2 carros. Qual pai faria isso? Nenhum pai faria isso. Primeiro que isso vai ser muito agradável a Deus. Irmão, você quer agradar verdadeiramente a Deus? Se entregue totalmente a Ele.
porque isso é agradável a Ele, isso é santo para Ele. E aí, quando nós fazemos isso, você vai perceber que Ele agora precisa corrigir a sua visão e que tudo, na verdade, é um sacrifício. No versículo 3, depois que você se entrega ao Senhor, que você tem uma visão correta de Deus, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo, ele tem um conceito de Deus, mas qual o conceito que eu e você tem de Deus? A Bíblia diz que Ele é o Deus Emanuel, é Deus conosco. Nós precisamos experimentar o Senhor diariamente, constantemente. Ele é um Deus de perto, não um Deus de longe. Precisamos experimentar. Não ter uma visão que muitas vezes nós temos uma visão de que Deus está lá no céu, governando todas as coisas, mas entre você e Ele, qual é a relação? Qual é a intimidade? Ele quer ter essa relação de proximidade. Ele quer que nos entreguemos a Ele totalmente, e aí Ele vai começar a se revelar para você. Você vai conhecer a Deus pelo conviver, pelo experimentar. Precisamos experimentar Deus. Precisamos conhecer a verdadeira paz que há nele. Precisamos conhecer a verdadeira alegria que há nele. Porque senão a vontade dele vai ser um enfado, vai ser cansativo. Deus quer se revelar para mim e para você, mas isso só será possível na hora, no momento que eu tiver consciência que eu preciso me entregar totalmente a Ele. E aí Ele corrige essa visão muitas vezes errada que temos de Deus. Quantas vezes as coisas começam a acontecer, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, e oramos e as orações não são respondidas, e que Deus não ouve nossas orações. Isso tudo é, como que diz, o engano da nossa mente. Mas se nós o conhecêssemos verdadeiramente, a gente experimentaria aquela palavra que disse: eu nunca te deixarei. Deus nunca nos deixou, Ele nunca há de nos deixar, mas nós precisamos experimentar a presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Jesus, ele tinha essa consciência. No pleno deserto, quando Satanás o tentou de várias formas, e naquele momento mais terrível, um dos momentos mais terríveis da vida de Jesus aqui na terra, foi aquele momento em que ele, por 3 vezes, ele ouviu a voz do diabo, e nenhuma vez ele ouviu a voz de Deus. Mas ele sabia que antes o Senhor disse: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está conosco. Nós precisamos experimentar. Irmão, eu estou falando isso, não é que eu esteja vivendo essa experiência. O Espírito Santo, ele está me dizendo aqui: você precisa também se entregar totalmente. Que muitas coisas ali sobrevêm, e muitas vezes você não sabe agir como convém, por falta dessa entrega total. E nós precisamos fazer isso. Isso é crucial. Eu vou repetir isso aqui a mensagem toda. Se entregue totalmente a Deus. Se entregue como sacrifício. Entregue seus projetos a Ele. Entregue seus sonhos a Ele. Suas lembranças, suas saudades, seus ganhos, suas perdas, suas angústias, suas tristezas. Porque é um sacrifício vivo. O que tiver muito vivo em você, se entregue ao Senhor. E Ele vai cuidar de você. E aí, quando nós fazemos isso, que temos uma visão corrigida de Deus, temos uma visão corrigida do mundo, nós precisamos ver, irmãos, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Você não faz parte deste mundo. Quando você se entrega, você vai a Deus totalmente, o Senhor vai te mostrar que você não tem nada a ver neste mundo. Você vive nesse mundo, mas como se dele não precisasse. Quando você se entrega ao Senhor totalmente, você vai perceber que você está nesse mundo sendo preparado para viver com Deus na eternidade. Esse mundo aqui é só passageiro, esse mundo é uma sombra que logo, logo passa. Davi diz no Salmo 39, o homem, por mais firme que ele esteja, ele é passageiro, ele é uma sombra. Perceba que nesse mundo tudo passa. Todo o ouro, todo o tesouro desse mundo, tudo que nós desejamos, um dia vai parar no ferro velho, tudo passa.
E precisamos ter esse entendimento que o mundo ele é passageiro, que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não precisa de nada desse mundo. Você tem o Senhor. É como se dele não precisasse. E aí vem uma terceira correção de visão e de comportamento com respeito a você mesmo. Quando nós temos uma intimidade profunda com Deus, você não vai ter um pensamento além nem aquém de você mesmo e nem das coisas. Você vai ter um pensamento equilibrado. Quando você se entrega totalmente a Deus, o Senhor ele vai renovar sua mente de tal jeito, de tal maneira que você vai ter um entendimento de você de uma maneira equilibrada. Porque às vezes nós pensamos que estamos muito além ou muito aquém. Às vezes nós pensamos que somos muito amados e menos amados. Às vezes nós pensamos que temos e às vezes nós pensamos que não temos. Às vezes nós achamos que sabemos muito quando nós não sabemos nada. E aí quando o Senhor temos essa experiência de entrega total, o Senhor vai nos dar uma visão equilibrada sobre você mesmo. E aqui Ele vai te conduzindo nessa visão equilibrada de você mesmo. E agora Ele vai nos dar uma outra visão. No início eu disse, quando o Senhor nos dá uma visão, irmão, Ele corrige o nosso comportamento. Ele corrige o comportamento de você para com Deus, de você para com o mundo, de você para com você. Agora no versículo 4, já diz, vou ler o versículo 3 de novo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém. Tem umas versões que diz que ninguém pense além de si mesmo do que convém. Cada um dentre vós não sabe mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Primeiro que eu e nem ninguém sabemos tudo. Todos nós, o Senhor deu aqui uma medida de fé. E Ele dando uma medida de fé, Ele deu uma medida de conhecimento. E Ele dando uma medida de conhecimento, nós percebemos que eu preciso de Jailson, eu preciso de Aurélia, eu preciso de Décio, eu preciso de cada irmão, porque eu não me basto em si mesmo, eu não detenho todo o conhecimento, o Senhor me dá apenas uma fatia, para que a gente então possa se juntar e ter o Senhor inteiro. Aí eu começo a ter a minha visão corrigida. Irmãos, hoje existem muitas situações no meio do povo de Deus de briga, porque alguns querem se sobressair, alguns acham que sabe tudo, ou que sabe mais, mas o Espírito Santo quer corrigir. À medida que eu me entrego a Ele totalmente, o Senhor percebe que tudo que eu sei, ou penso saber, o Senhor me deu, é uma pequena porção, que eu preciso de cada um dos irmãos. Note a importância, tudo começa no versículo 1, se entregue totalmente a Deus, e o Senhor vai corrigir todo o seu rumo, toda a sua rota vai ser corrigida, porque você se entregou, porque cada um de nós recebemos uma medida de fé, uma medida de graça. E aí quando você passa por essa situação toda de correção da sua visão com Deus, da sua visão com você mesmo, da sua visão com o mundo, agora vem o versículo 4, que o Senhor quer corrigir também a nossa visão, porque assim como um corpo temos muitos membros, agora é seu comportamento para com a igreja. Comportamento que se você tem que mudar primeiro é com Deus, depois com o mundo, depois com você, agora para com a igreja. Versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, nós somos muitos, embora nós sejamos muitos, somos um só. Assim nós que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você não está completo, seu irmão. Pinho há pouco tempo falou, muitas vezes nós achamos que podemos descartar um irmão. É impossível descartar um irmão, sendo que Deus colocou ele ali
como uma necessidade sua. Você não tem como descartar. Você não tem como mutilar seu próprio corpo. Nós precisamos ter essa mente corrigida, essa visão corrigida, que esse irmão que está do seu lado, Deus colocou para suprir uma necessidade sua. Ele é necessário para você. Às vezes nós nos sentamos do lado do irmão e nós não sabemos de onde o Senhor tirou ele, né? É muito fácil muitas vezes criticar. Às vezes sentamos do lado do irmão, nós não sabemos a luta que ele tem travado, a luta silenciosa que ele tem travado. Mas saiba que esse irmão que está aí do seu lado é o irmão que te completa, que o Senhor te colocou para te completar. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos mostre, corrija essa visão, e eu veja meu irmão como um irmão necessário para mim, mais que necessário. Como precisamos, irmãos, de um dos outros. Nós não temos ideia, noção do como precisamos uns dos outros. Precisamos entender isso. Precisamos entender que nossos irmãos é necessário. Que sem ele, Deus não vai permitir eu chegar a lugar nenhum, seus irmãos. Você não vai chegar a lugar nenhum, seus irmãos. Portanto, não descarte os irmãos. Tenha uma visão de corpo. Os irmãos fazem parte de você. Os irmãos é aquela pessoa que Deus colocou para te enriquecer, para que você tenha uma parte de Cristo que você não tem. Você vai achar naquele irmão ou naquela irmã. Precisamos entender que os mais velhos aprendem com os jovens aprendem com os mais velhos, e que nós precisamos andar de mão dadas, porque somos membros uns dos outros. Eu fico triste, às vezes, eu vou em certos lugares, que eu vejo alguns irmãos que parece que só ele sabe tudo de Deus. Ele tem todo o conselho naquela congregação e ele meio que descarta. Parece que todos os irmãos é que precisam dele. E ele não precisa de ninguém, porque ele se encontra no nível espiritual. Isso é um engano terrível, irmãos. Ninguém está no nível espiritual alto que não precise dos irmãos. E infelizmente a gente vê em alguns lugares irmãos que se comportam de estar no nível que todo mundo precisa dele, mas ele não precisa de ninguém. Ele tem a palavra para dar a todo mundo, ele tem a bênção para dar a todo mundo, ele tem a resposta para dar a todo mundo, e ele não precisa de ninguém. Mas quando eu e você se entrega totalmente, o Senhor corrige logo essa visão. Olha, você, seus irmãos, você não é ninguém. Você só é alguém porque está no corpo. Você só é alguém porque você está no meio dos irmãos, e é eles que te suprem. O sangue corre por todo o corpo. Se eu mutilar o irmão, ou eu me mutilar, eu perco essa vida. A vida, ela corre por todo o corpo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo como o reflexo dessa entrega total, o Senhor corrige uma série de visão, uma série de comportamento que nós erramos pela falta dessa entrega total. Mas o Senhor diz: olha, o segredo é você se entregar totalmente, e aí eu vou me revelar quem eu sou, vou te mostrar o que há nesse mundo, o que há em você mesmo. O irmão Romeu, ele cita uma frase que eu gosto muito, quando ele diz: quanto mais visão da glória, mais visão da miséria. À medida que você conhece a Deus, você vai se conhecendo, e você vai vendo quão limitado você é, o quanto necessário, quanto você necessita de Deus. Então entenda que nós somos membros uns dos outros, e se somos membros uns dos outros, nós servimos uns aos outros. E assim como Deus, Ele nos coloca como membros diferentes, com funções diferentes, Ele nos dá dons diferentes, e esses dons não é dons para benefício próprio, é dom para servir os irmãos. A sua vida é servir os irmãos. Infelizmente, no sistema evangélico hoje, o homem que acha que tem um dom da palavra, de estar servindo, ele está no estágio maior, mas é simplesmente para servir os irmãos. Ele entende que ele é um servo dos irmãos. Nós precisamos entender que somos servos uns dos outros.
Como diz versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, se você é um membro do corpo, você é uma mão, um pé, seu dom, sua função é diferente, e se sua função é diferente, você vai ver que você tem diferentes dons na igreja, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se você tem a palavra de profecia, você simplesmente dá pela fé, aquela palavra de encorajar os irmãos, de animar os irmãos. Você não vai dar essa palavra achando que só você tem os oráculos de Deus. Tudo que Deus te deu, o dom que Deus te deu é dom para servir, mais nada. Deus, aí quando você começa a ler esse versículo, você vai percebendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes nós lemos, queremos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu trabalho ali, se eu estudo ali, se eu vou morar ali. Não, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo revelada nesse capítulo aqui, irmãos. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Primeiro, que você seja totalmente entregue a Ele. Depois que você realmente tenha uma visão correta de você mesmo, saiba. E depois que você tenha uma visão correta da igreja, dos irmãos, essa é a boa, perfeita e agradável, que você viva como membro de uns dos outros. A vontade de Deus vai sendo revelada aqui, e aí o Senhor te dá dons. E qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em ter te dado os dons? Que você sirva os irmãos. Isso é agradável a Deus, isso é bom para Deus, isso é perfeito para Deus. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém, irmãos? Se o Senhor te deu uma graça de ensinar, ensine com dedicação, não com arrogância. Ensine não como que você sabe mais. Meu irmão, se Deus te deu um conhecimento, deu a capacidade de ensinar as coisas dele, sim, simplesmente ensine. Não é para você se destacar sobre os que você está ensinando, porque você é um servo. Você é um servo que sabe algo do Senhor que você está ensinando. Todos os dons, todas as funções que Deus te dá, é simplesmente isso, para servir. Então, se o Senhor te deu graça na profecia, profetize. Se o Senhor te deu um ministério de ensinar, ensine. Se é ministrar, ministre. Algumas versões, se é para servir, sirva. Engraçado que aqui tem um versículo aqui que diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes, quando chegamos aqui, irmãos, existe muita confusão aqui, porque muitas vezes os que servem querem humilhar os que são servidos. Quantas guerras tem no serviço? Porque nós não temos um coração totalmente entregue a Deus. Quando nós temos o coração totalmente entregue a Deus, nosso serviço é bem diferente. Não é um serviço de entrega. Eu não vou ensinar porque eu sei ou para mostrar que eu sei. Eu não vou servir para humilhar ninguém. Eu vou servir para demonstrar o profundo amor de Deus para com aquele irmão que eu estou servindo. Tudo é revelação do amor de Deus. Irmão, como nós precisamos ter nossa visão corrigida. Como nós, ao termos essa visão corrigida, automaticamente temos que mudar o nosso comportamento. No nosso serviço, no nosso viver na igreja, no nosso viver normal de igreja. Versículo 8: ao que exorta, usa esse dom em exortar. Aquele que exerce liderança, não para oprimir, mas para exortar, motivar, despertar os irmãos. Mas muitas vezes, quando eu não tenho uma visão corrigida, eu uso o dom de exortar muitas vezes para oprimir, para ofender. Uma vez eu vi o irmão David Dyer, ele fez uma comparação que para mim é extraordinária sobre a autoridade, né? Quando Arão ele recebeu a vara, a prova do sacerdócio estaria na vara que brotasse, florescesse, desse fruto, e a vara de Arão foi a que brotou, floresceu e deu fruto. E ali foi um sinal de que
Arão era o sacerdote de Deus, ali era o sinal da autoridade de Deus. Aí o irmão falou assim: se você tem essa vara como sinal da autoridade de Deus, com o broto, com as flores e os frutos, e você pega essa vara e bate em alguém, o que é que vai acontecer? Com as flores, com os frutos e com o broto, vai esmagar. Então quem tem a vara da autoridade, ele não espanca. A autoridade não é para espancar, mas muitas vezes, em muitos lugares, o símbolo de autoridade é para espancar. Mas o Espírito Santo quer corrigir essa visão. Ele quer nos educar segundo a educação dele. Então diz: o que exorta, use se dom exortá-lo, o que reparte, faça com liberalidade. Se você usa de misericórdia, se você reparte, faça de coração espontâneo, não de um coração oprimido, ou como eu disse, ou para querer humilhar, ou para querer dizer que eu tenho, na arrogância. Não. Se você reparte, faça com espontaneidade, com o coração livre, porque todos nós somos livres, tanto para servir como para ser servido, como para amar, como para ser amado. Amém, irmãos? O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Amém? Isso é o que o Senhor quer. Esse é o comportamento que nós temos que ter como igreja. Servir os irmãos com o que nós temos. Servir os irmãos com aquilo que Deus nos deu. E o Senhor nos dá. Às vezes assim que diz que o que exercita misericórdia com alegria. A misericórdia aqui, ela é apontada como um dom. Porque às vezes tem um irmão que se compadece de um irmão que eu desprezo. Graças a Deus por esse dom, irmão. Porque muitas vezes eu não tenho misericórdia de um irmão. Aquele irmão está passando por isso porque ele está em pecado, ele merece. Mas Deus, na sua misericórdia, dá um dom de misericórdia ao irmão. O irmão diz: não vê como eu vejo. Vai lá e acode o irmão. Porque se dependesse de mim, talvez aquele irmão naufragasse. Mas se vê a misericórdia de Deus permeando na igreja. Por isso que é importante. Irmãos, tem irmãos que têm atitudes aí. Outro dia eu vi um jovem que às vezes ele ia para o centro de São Paulo dormir com os mendigos, irmão. E ali ele levava uma série de lanches, e ali ele dormia, ali ele falava de Jesus, ele passava a noite dormindo. Ele tinha uma misericórdia que eu e você talvez não tenha. Isso é um dom de misericórdia. Às vezes esse dom de misericórdia vai lá e resgata o irmão que eu já descartei há muito tempo, que por mim aquele irmão morra, mas graças a Deus que ele reparte os dons. E aí aquele irmão que tem um dom de misericórdia vai lá e resgata aquele irmão. Amém, irmãos? Eu gosto quando Paulo diz sobre aquele escravo que fugiu: receber ele que ele é um dos vossos. Porque às vezes nós, no nosso coração, já descartamos muita gente. No nosso coração a gente já eliminou muita gente. Mas graças a Deus, o Senhor pensa em tudo. Amém, irmãos? O Senhor pensa em tudo. Ele distribui dons. Ele distribui funções para que cada um possa servir uns aos outros. A finalidade dos dons é servir uns aos outros, mais nada. Não é se vangloriar, não é querer se destacar no meio dos irmãos, é só servir os irmãos. É simplesmente isso. Amém? O que exercita a misericórdia, faça com alegria. Eu às vezes aprendi com os irmãos, às vezes é bom você contar experiências assim que vale destacar, né? Essa semana eu estava vindo pela estrada velha do aeroporto e tem um rapaz que ele é um símbolo do torcedor do Bahia. Não sei se vocês já viram, ele é um homossexual, ele usa uma roupa muito devassa, é um escurinho, não sei o nome dele, e às vezes o pessoal grava muito vídeo com ele, e ele é bem conhecido. E essa semana eu vendo pela
estrada velha do aeroporto. Eu passei, quando olhei assim no porte, ele estava sentado, todo caracterizado com as roupas de carnaval, mas usando, apesar de que é homem, usando um biquíni, né, sentado, tomando um refrigerante. E eu passei, olhei para ele assim, e aí eu olhei para ele assim, vi tristeza no olhar dele, né? Aí eu segui com o carro. Aí eu senti o Senhor falar no meu coração: ele precisa saber que eu o amo imensamente. Amém. E para ele saber, você vai ter que ir lá falar com ele. E ele disse: não, eu não vou. Estou abafado, estou apressado. Só que à medida que o carro ia, o coração apertava. Eu disse: você precisa voltar. Aí eu disse assim: mas não tenho nenhum folheto aqui. Há uns dias atrás, eu sempre uso folheto para dar às pessoas assim no posto de gasolina. E eu fui dar esse folheto para um frentista. Eu senti de não dar o folheto, que coisa. Aí segurei esse folheto dentro do carro. Quando eu disse, dentro de mim, disse: não tenho folheto nenhum aqui. Aí eu olhei lá, um folheto, um novo começo, o título do folheto. Aí o Senhor conta: agora eu tenho folheto, volte, já tive que voltar na distância maior. Aí parei o carro e fui lá em direção a ele e falei com ele: tudo bem? Tudo bem. Eu digo: você precisa saber que Jesus te ama imensamente. E aquele rapaz olhou para mim, irmão, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: amém, amém, amém. Ele disse: dá uma mensagem de Deus para você, eu falei. E ele agradeceu assim como se eu tivesse dado a ele um prato de comida bem saboroso. Mas o Senhor só mandou fazer aquilo. Então o Senhor precisa colocar misericórdia em nosso coração. A única maneira das pessoas saberem que Deus é misericordioso e que Deus os ama vai ser através de mim e através de você. Porque somos as pessoas que Ele está convidando a se entregar totalmente a Ele, para que Ele cumpra na nossa vida a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. E aí seguimos, irmãos, com essa correção de visão, de comportamento. Agora, para com os irmãos, versículo 9, diz: o amor seja não fingido, aborrecer ao mal e apegados ao bem. Nós não podemos amar de aparência. O Senhor quer que amemos uns aos outros verdadeiramente, seja não fingido, porque seu amor vai ser posto à prova. Vai haver um momento que você vai precisar provar que seu amor não é fingido. Mas aí o Senhor diz para mim e para você: o amor seja não fingido. Agora é comportamento de você para com os irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós amamos os irmãos sem fingimento, com um amor fraternal, nós vamos dar honra uns aos outros. Nós não vamos querer competir com esse irmão. Nós não vamos querer passar na frente dele. Nós vamos querer dar honra aos irmãos. Você está na fila do almoço, e aí você tem um irmão na frente, só tem uma coxa de frango. Você deixar por irmão de trás. Não, deixe por irmão. Você coma sem a coxa de frango. São gestos mínimos que mostram cordialidade. Na igreja, no meio do relacionamento entre irmãos, deve haver cordialidade. Você deve sempre honrar os irmãos, até porque nós não somos melhor, mas aí nós consideremos os outros irmãos superior a nós. Irmão, quando nós fazemos isso, elimina todo tipo de concorrência no meio do povo de Deus, que infelizmente, graças a Deus, né, que nós temos aprendido um pouco mais do que alguns irmãos, mas o que mais se vê no mundo evangélico é concorrência. O que mais se vê no mundo evangélico é competição. Mas quando você se entrega totalmente a Deus, Deus muda a sua visão. Diz: Ailton, você não precisa concorrer com ninguém.
Deixa o irmão passar na frente. Você está com um carro, você está com uma Ferrari, é mais ou menos, você está com uma Ferrari, deixa o irmão com um Unozinho passar na sua frente, deixa ele chegar primeiro, deixa ele ocupar o primeiro lugar, o melhor lugar. Isso só é possível quando nós nos entregamos totalmente. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros. Não sejais valorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo é reflexo do primeiro versículo. Quando eu me entrego totalmente, eu vou ser fervoroso no espírito. E por que eu preciso ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor? Porque o fervor, ele contagia. Às vezes a gente está desanimado, somos humanos, e aí encontramos um irmão que serve ao Senhor fervorosamente, às vezes passando por situações, você diz, nossa, eu não estou passando nem 10% que esse irmão está passando, esse irmão está nesse fervor, está nesse fogo, e aquilo lhe contagia de certa maneira. Só em você conversar com aquele irmão, ficar ali um tempo, você sai renovado, você sai revigorado. Então, o nosso próprio fervor não é para você, é para ajudar o irmão que está frio. Então perceba que tudo, em suma, não é para você propriamente dito, é para distribuir para a igreja, para os irmãos. Então vamos servir ao Senhor com fervor no nosso espírito, que quando nós servimos o Senhor com fervor no nosso espírito, é como se o Espírito Santo colocasse um fogo, que nem água, nem vento apaga. Não tem tribulação, não tem sofrimento que apaga. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, como sacrifício vivo santo, o Espírito Santo acende uma chama em nosso espírito que não se apaga jamais. E você sempre vai ser fervoroso. Você sempre vai ter motivo de adorar e de glorificar o nome de Cristo. E em tudo dá graças. Amém, irmãos? Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 coisas extraordinárias nesse versículo. Nós somos o único povo da terra, irmão, que nós temos esperança, porque lá em Colossenses diz que Cristo em vós é o que? Esperança da glória. Nós somos o único povo que estamos certos da vitória. O único povo que há nessa terra e que Deus já decretou a vitória. Deus já decretou que nós chegaremos do outro lado. Deus já nos deu tudo em Cristo, e Ele é a nossa viva esperança. Irmão, por isso que Ele morreu e ressuscitou, porque se Ele morresse e não ressuscitasse, a nossa esperança ia morrer ali. Mas Cristo, Ele ressuscitou, e Ele é uma esperança viva para nós, e Ele vai voltar, irmãos. O Senhor, Ele vai voltar. Desde como estava falando aqui mais cedo da ceia, que proclama a morte e a ressurreição do Senhor, mas também diz até que Ele venha. Então 2 coisas já se cumpriram. Ele morreu, ressuscitou, irmão, e vai voltar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é sua vida. Um dia o Senhor vai me resgatar desse mundo. Nós vamos deixar tudo para trás. Nós somos um povo de viva esperança. Glória a Deus. Mas temos que ser pacientes. Pelo fato de termos esperança, nós temos que ser pacientes. É como se o Senhor dissesse: tenha calma, tenha ânimo, persevere na oração, continue orando. Às vezes a dificuldade é tanta que nós queremos desistir de orar, e às vezes até desistimos de orar, mas seja paciente, persevere na oração. É maravilhoso quando o Senhor olha para você e vê a dificuldade, Ele nem sabe, porque Ele é Deus conosco, e vê você ali perseverando na oração sem desistir. Não desista, continue orando, continue perseverando, continue buscando, porque nós temos esperança. Essa esperança deve alimentar sua oração e sua perseverança. Por isso que eu falei, é maravilhoso chegar aqui e ver a face dos irmãos, porque o que o Espírito Santo ministra no coração é perseverança. Que apesar de tudo, vocês ainda estão aqui, irmãos.
na presença do Senhor. Aleluia. Muitas lutas, muitas dificuldades tentaram te tirar da sua posição, mas vocês ainda estão perseverando. E nós precisamos perseverar. Versículo 13: comunicai aos santos as suas necessidades, seguindo a hospitalidade. Aqui, como eu falei, é o comportamento de uns para com os outros que é corrigido. Agora, o Senhor também precisa corrigir nosso comportamento com a sociedade. Ele corrigiu a visão para com ele, para com o mundo, para com você, para com a igreja, para com os irmãos. Agora aqui ele está falando para com a sociedade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmão, no mundo nós vamos ser perseguidos. Mas qual é a atitude de sermos perseguidos, quando formos perseguidos? Abençoar. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: orai pelo que vos persegue. É por isso que eu disse que esse capítulo parece o Sermão do Monte. Um monte que Paulo, de uma maneira ilustrada, nos faz escalar. Então, o que nós precisamos fazer com esse mundo que nos persegue, que nos amaldiçoa, nós devemos abençoar. Nós somos espraguejados, porque, irmão, quando nós tivermos o louvor desse mundo, aí é perigoso. Porque uma coisa é certa: se você tiver uma vida totalmente consagrada a Deus, você vai bater de frente com o sistema desse mundo e você vai ser perseguido. Você vai chocar com o mundo, você vai colidir com o mundo vai te perseguir, porque todos os que querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições. Então, como resultado de uma entrega total a Deus, no versículo 1, você vai ser perseguido, porque você vai chocar com esse mundo, você vai bater de frente com o sistema desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não tem como, quando você vive uma vida para Deus, não se chocar com esse mundo, irmão. Por isso que diz: não vos conformeis, porque se eu viver em conformidade com o mundo para mim vai ser prazeroso, vai ser um parque de diversão. Mas quando eu me entrego totalmente a Deus, não, o mundo, eu já não vejo o mundo. Eu vou ver o mundo como um lugar que eu vou desejar sair o mais rápido possível. Eu vou dizer: Senhor, venha logo, Jesus. Eu preciso sair desse mundo. E quando nós fazemos isso, nós vamos ser perseguidos. Mas qual é o comportamento nosso quando nós formos perseguidos e amaldiçoados? Abençoai e não amaldiçoeis. De novo eu digo: nós somos o único povo que tem esperança, e também o único povo que pode abençoar somos nós. Aleluia. Precisamos abençoar os que nos amaldiçoam. É verdade. Precisamos abençoar nossa família, nossa rua, aquele que nos persegue, e não fazer guerra com eles. Uma vez eu vi uma irmã e eu disse a ela disse que a profeta falou com ela que os inimigos dela não iam descer a cova até ver a vitória dela. Irmão, Deus não nos usa como instrumento de vingança. Perceba como muitas vezes nossa visão é errada. Ele disse: não, irmão, você teria que orar e pedir para que nenhum dos seus inimigos desça a cova se conhecesse Jesus maravilhoso. Irmão, porque as pessoas só são o que são porque ainda não conhecem Jesus. Irmão, eu fiz um trabalho no presídio uma vez e eu vi como o evangelho é transformador. E aquelas pessoas só fizeram o que fizeram porque não conheceram esse Jesus misericordioso, e ele não se entregou totalmente. E eu disse a ela: irmã, você tem que pedir a Deus que essas pessoas não morram sem conhecer a Jesus. Não morrer para ver a sua vitória, seu triunfo. Não é para isso. Precisamos ter nossa visão corrigida. Agora, um versículo também 15, que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmão, às vezes a gente olha esse versículo aqui e pensa que esse versículo é fácil. Não é fácil. Você só vai cumprir esse versículo se você for totalmente entregue a Deus. Irmão, às vezes você está orando, pedindo a Deus um emprego, e aí o irmão que ficou pouco tempo desempregado arruma um emprego bom, menos tempo que você.
Você, em vez de se alegrar, você fica assim, Senhor, 2 anos de empregado, esse irmão tem 6 meses e arruma um emprego desse. Às vezes é difícil me alegrar com aquela alegria daquele irmão, às vezes eu tenho inveja. Às vezes você sabe que o filho do irmão foi promovido, passou na faculdade, o irmão vem alegre contar para você, mas você não se alegra com a alegria daquele irmão, que se diz assim, poxa, meu filho não quer nada, queria muito que meu filho fosse igual ao filho desse irmão, e aí você não consegue se alegrar com a alegria. Talvez alguém solteiro que almeja o casamento, que ora para casar, muitas vezes não se alegra com a amiga que vai casar, porque não é ela. Esse versículo não é tão fácil assim. É difícil você se alegrar com os que se alegram, às vezes é difícil. Há pouco tempo eu vi um jogo no campeonato europeu, e aí os 2 times estavam jogando, disputando a final. Só que o jogador de um time era muito amigo do outro jogador do outro time, e ele ganhou, ele foi campeão. Só que eles eram tão amigos que ele, num momento de alegria, de euforia, ele foi comemorar o título, correu para um amigo do outro time para abraçar. O amigo estava esbravejando e empurrou ele, aí a amizade acabou ali, perderam a amizade. Ele empurrou, e ele várias vezes, ainda ficou assim assombrado, ele empurrando, porque ele estava irritado porque ele foi campeão, e o amigo que foi campeão contra ele estava feliz, mas ele estava com o coração tão puro, ele queria dividir aquela alegria com o amigo, e o amigo não entendeu, porque não é fácil muitas vezes se alegrar com os que se alegram, não é fácil, precisamos se alegrar com os irmãos, e chorar também com os que choram, porque existe uma coisa no coração do invejoso, que ele consegue se alegrar quando os outros choram, e ele chora quando os outros se alegram. Ziba era assim. Ziba, quando Mefibosete se alegrou, ele não se alegrou, ele chorou. E quando Mefibosete chorou, ele se alegrou. Então, irmãos, nós precisamos ver que coração nós temos. Agora, se você tiver sua vida totalmente entregue ao Senhor, você vai, irmão, dentro de você está desempregado, passando dificuldade, mas você vai abraçar aquele irmão que conseguiu aquele emprego, aquela promoção, você vai se alegrar com ele. Também teve uma situação do jogador que foi eleito o melhor do mundo. Ele, quando ele recebeu o troféu, ele viu na plateia, um amigo dele era o que mais pulava, era o que mais gritava, porque ele entendeu, ele se alegrou com a alegria do seu amigo. Vamos nos alegrar com os irmãos. E muitas vezes, irmãos, tem um irmão passando por uma dificuldade, sofrendo, chorando, e você diz, está vendo? E eu alertei ele várias vezes, que aquele filho dele, que aquela esposa dele, que aquele... alertei várias vezes, mas não é isso não. Às vezes nós tripudiamos o irmão que está chorando, mas nós temos que ir lá, sentar do lado, chorar junto, não precisa se falar nada. É tão bom, irmãos, quando você está num momento de dificuldade, você olhar para o lado e ver que o irmão está ali, lhe dar a mão. Quando a esposa a mãe do irmão Tales faleceu, ele olhou para Roberval e disse, Roberval, obrigado porque você não largou minha mão. Eu estava do lado, eu vi aquilo veio tão fundo no meu coração, porque nós precisamos estar com os irmãos no momento que eles estiverem chorando. Que às vezes é difícil, às vezes nós estamos abandonados. Então não é um versículo simples. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém, irmão? Esse coração Deus quer dar a mim e quer dar a você. Glória a Jesus. Versículo: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. A Bíblia diz que nós temos que nos comportar com humildade. Não ambicioneis coisas altas. Se você procura coisas altas, elevadas, você vai querer se sentir elevado. E quando você se sente elevado, você vai pisar e tripudiar os que ficam lá embaixo. Diz que Paulo
de Saulo. Saulo era grande, Paulo era pequeno. O nome Saulo é grande e Paulo pequeno. O Senhor quer nos tornar pequeno. O Senhor quer nos amoldar uns aos outros. O Senhor não quer que a gente ambicione coisas altas, que às vezes essas coisas altas podem te separar da unanimidade dos irmãos. Então não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Vamos andar com humildade, porque por mais que você tenha, por mais que você saiba, você tem que vir para o nível dos irmãos da igreja. Você não pode mostrar que tem aos que não têm. Você não pode mostrar que sabe aos que não sabem. Venha e se esconda no meio dos irmãos. Fique ali no meio dos irmãos. Se acomode as coisas simples e as coisas humildes. Amém, irmãos? E não sejais sábios em vós mesmos. Esse versículo já diz tudo por si. A ninguém tornei mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu falei que aqui, essa parte aqui, o Senhor corrige a nossa visão com respeito à sociedade. Então, a ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não revide, não pague mal por mal, não revide. Amém? Se possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Irmãos, esse versículo também mostra que quando depender de mim, você, temos que ter paz. No serviço eu não posso fazer guerra com nenhum irmão. Se eu estou ministrando, se eu estou servindo no meio dos irmãos, eu não posso usar isso para fazer guerra nem competição. Se depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Eu não vou revidar. Se alguém levar o que é seu, não vá atrás tomar. Não coloque o irmão na justiça. Se depender de você, não entre em guerra com ninguém, porque o Deus de paz habita dentro de você. Então não faça guerra com ninguém. E às vezes nós estamos em guerra com nós mesmos. Às vezes estamos em conflito com nós mesmos. E às vezes nós estamos em conflito com Deus. Vê como esse versículo também, ele consegue abocanhar todo o capítulo. Às vezes nós não temos paz com Deus, nós não temos paz com nós mesmos, nós não temos paz com os irmãos, nós não temos paz com os vizinhos. Mas quando você fizer isso, se entregar totalmente a Deus, você vai ter paz com todos. Até os seus inimigos vão ter paz com você. Amém, irmãos? Então, quando depender de nós, tenha paz com todos os homens. Isso é reflexo de uma vida totalmente entregue a Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora é o comportamento para com o seu inimigo, porque ele, segundo o molde do mundo, bateu, levou. Segundo o molde do mundo, se vingue, mostre para ele que você ainda é pior do que ele. Se ele te deu um, dê dois. Mas quando você fez isso, se entregou totalmente, agora seu comportamento para com os seus inimigos muda. Você precisa fazer duas coisas: entregar a Deus duas coisas, seu inimigo e sua vingança. Entregue a Deus seu inimigo e sua vingança, porque ao Senhor pertence a vingança. Amém, irmão? E aí diz: se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Aí você entregou seu inimigo a Deus. Aí agora seu inimigo tem fome. Ah, Deus se vingou, Deus pelejou por mim, que bom, eu entreguei meu inimigo a Deus, agora ele está passando fome, a mão de Deus está pesando sobre ele. Não, irmão, você se entregou ao Senhor, o Senhor mudou sua visão, e agora ele diz: tem de comer. Meu Deus do céu, o que é isso, irmãos? Você entregou seu inimigo está com fome, você tem comida em casa, você levar comida para seu inimigo, imagine que você vai perturbar a mente desse homem. Você vai jogar um bocado de fogo, brasa viva na cabeça dele, ele não vai entender nada. Ele vai dizer: como é que eu fiz tanta coisa ruim para esse cara? Eu prejudiquei ele tanto, e agora meus vizinhos, meus amigos, meus parentes me abandonou. Ele veio me trazer comida. Você percebe, irmãos?
a diferença que há entre aquele que se entregou totalmente a Deus como sacrifício, como o Senhor corrige tudo, e agora Ele está corrigindo a sua visão com respeito aos inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se ele não puder comer, bote na boca dele. Se na sua mente Deus pesou tanto que ele está passando fome, ou ele está doente, não está com força nem de comer, dê comida a ele, dá-lhe de comer. Glória a Jesus, como nós precisamos disso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá-lhe lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de comer, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. E que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio e em nós, possa nos conduzir, irmãos, a se entregar totalmente a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo o Teu socorro, Senhor, a Tua ajuda, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma verdadeira entrega, Senhor, a uma entrega sem reserva. Como muitos de nós, Senhor, ainda não vivemos a experiência do que é bom, perfeito e agradável da Tua parte, Senhor. Nós precisamos experimentar de Ti cada vez mais, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, em nós não há força, Senhor, em nós só há fraqueza, Senhor, amargura, tristezas, mas pedimos ao Teu Espírito Santo, que é um Espírito Santo de poder, pegue na nossa mão, nos coloque sobre esse altar e que possamos nos entregar sem nenhuma reserva a Ti, Senhor, que possamos ser pessoas totalmente entregues e que o Senhor possa contar conosco em toda e qualquer situação, até para alimentar o nosso inimigo, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos. Amém. Irmão, quando nós alimentamos o nosso inimigo, nós revelamos para ele o grande amor de Deus. Amém? O Senhor abençoe cada um.